Eu chamo agora a sua atenção para essa notícia. O Brasil tem hoje pouco mais de 30 mil crianças e adolescentes, 30 mil, fora de casa, esperando por adoção ou por um retorno seguro às famílias de origem. Mas programas municipais tentam mudar essa realidade e dar lares temporários mais humanizados para os menores. São as chamadas famílias acolhedoras. Esse menino tem 5 anos e já passou boa parte da vida em um abrigo para crianças. Há 2 meses, ele veio morar com a Tatiana. Não foi adotado, foi acolhido. Eu sempre quis fazer um trabalho voluntário com criança e eu tinha várias ideias, mas eu sempre estava esperando o melhor momento. Aí veio a pandemia e eu me dei conta que não existe o melhor momento, que a gente não pode ficar esperando estar a vida perfeita para acolher ou para fazer algum trabalho. Ele está de férias agora, mas frequenta uma escola municipal do bairro. E Tatiana já o matriculou em aulas de música no ano que vem, mesmo sem saber por quanto tempo ele vai ficar com ela. Ele chama pelo nome, Tati, desde o começo. Não é mãe, não é tia. Ele tentou várias vezes me chamar de mãe, mas aí eu fui conversando, explicando, e agora ele sabe muito bem. Ele chama de Tati, ele sabe que eu sou uma família acolhedora, que ele vai ficar um tempo aqui até a história dele ser decidida pela justiça. A Tatiana é solteira, funcionária pública e tinha uma vida bem sossegada antes da chegada do menino. Mas juntos, eles já começam a registrar momentos importantes desses 2 meses. Tudo mudou na vida deles. A Tatiana transformou o escritório no quarto do menino. E do mesmo jeito que ele já começa a desenhar uma história com ela, ele guarda a memória do que viveu antes de vir para cá, aqui do lado da cama. Nada é apagado. Família acolhedora é quem cuida da pessoa que precisa de ajuda. Ele é uma das ainda poucas crianças na cidade de São Paulo que aguardam uma decisão da justiça não em uma instituição, mas na casa de uma família capacitada. A regra sempre é que uma criança está em situação de risco, por alguma omissão ou alguma ação de um adulto responsável por ela, ela é retirada do convívio daquelas pessoas que violaram alguns direitos dela e é encaminhada para o acolhimento. Até pouco tempo atrás, o que vigia mais no Brasil era o acolhimento institucional, os que a gente vulgarmente chama de abrigo, né? O acolhimento institucional é uma casa que reúne de 15 a 20 crianças, de 0 a 17 anos e 11 meses, e eles ficam ali sob a proteção do Estado, de instituições, até que a situação deles seja resolvida. Nos anos 90, o acolhimento familiar passou a ser previsto em lei no Brasil. E em 2009, ele se tornou prioritário diante dos abrigos. Mas ainda hoje, de 32 mil crianças que tiveram de ser afastadas de suas famílias de origem, só 4% estão em casas de acolhedores. E para as crianças, a diferença é enorme. O que nós temos são sim as instituições de acolhimento, fizeram um trabalho relevante, fazem ainda, mas é difícil a gente dizer que existe uma casa com 20 crianças, com 15 crianças, né? E com 3 cuidadores para cada 20 crianças, né? Então falta o colo, né? Falta o carinho. O programa ainda é pouco conhecido, as pessoas não sabem que existe o acolhimento familiar e quando ouvem falar, a primeira impressão é, nossa, isso não funciona, vai ser pior para a criança. Nunca é pior para a criança. Sara coordena o instituto responsável por capacitar famílias que querem acolher na região central de São Paulo. São meses de preparação, palestras, reuniões, entrevistas, uma peneira fina. De 353 famílias inscritas este ano, só 12 foram aprovadas. Uma delas foi a da juíza. E aí, quando eu comecei a acompanhar o projeto de acolhimento familiar, especialmente ter contato com as crianças que ficavam em acolhimento familiar, e eu comecei a perceber como elas evoluíam, como elas se desenvolviam, isso encheu meus olhos. Mas a dúvida que muitos têm é como se desapegar da criança que vai embora, em um prazo que pode variar de alguns meses até 1 ano e meio. A lei não permite que uma família acolhedora se torne adotiva.
Essa é a primeira coisa que a gente precisa explicar. Acolhimento familiar e adoção são coisas muito diferentes. Na adoção, eu adoto porque eu quero ter mais um filho. É um projeto de família, né? No acolhimento familiar, eu acolho porque eu quero exercer uma função social no mundo. Saber que é preciso se despedir não significa deixar de criar vínculos. Você se apega? Muito. Não existe acolhimento se não houver apego, amor. Muito. Renata já acolheu 5 crianças. A mais desafiadora foi um menino de 5 anos que veio cheio de traumas, medo e raiva. Quando chega um bebê, a casa toda muda. Você deixa de ter aqueles objetos que você gostava de ter espalhado pela tua casa, enfeitando, você tem que tirar. Porque você tem que atender a demanda da criança, né? Você precisa entender o que aquela criança precisa. Ela estava cuidando do menino enquanto os avós se organizavam para recebê-lo. A avó é uma pessoa com muito amor. Também não estava a par, né, da real situação em que ele estava vivendo. Ele era um menino que ele ficava na rua. A mãe do garoto, usuária de drogas, havia se afastado da família e acabou perdendo a guarda. A assistente social daqui do Instituto me ligou, falou, não, tá tudo bem, ele tá aqui com a gente, né? A gente tá cuidando, ele tá com uma família, vocês vão ter contato com ele. Foi aonde a gente conheceu a Renata, que é uma pessoa maravilhosa, né? Ele hoje tem 6 anos e está alfabetizado. E assim como o outro menino do começo dessa reportagem, eles um dia ainda vão poder escrever a história de como uma rede de afeto os acolheu. Eu me apego à ideia de que ele vai para uma família que vai amar muito ou vai voltar, que o destino dele vai ser decidido da melhor maneira para ele. E eu ajudei no caminho.